Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Só para isso, mais nada serve aqui, então, essa política nefasta do governo de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Tem que dar meios para quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua prole, porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla, e há um interesse atrás do voto fácil dessa gente. Não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ela está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos, em especial, uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que casais, cada vez mais, coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. Caso contrário, ficaremos apenas votando nesta casa, Bolsa Família, empréstimo para pobre, Vale Gás e etc. Não adianta nem falarmos em educação, que a maioria do povo não está preparada para receber educação e não vai se educar. Só o controle da natalidade pode nos salvar do caos. Assistimos em São Paulo a falta de água potável. Em todo o nosso Brasil, a degradação do meio ambiente, o desmatamento também se faz presente. Entendo que somente com a política de controle da natalidade podemos botar um freio nisso tudo. E a nossa proposta visa liberar, descriminalizar a laqueadura e a vasectomia a todos maiores de 21 anos. Não precisamos esperar que cheguemos à situação que a China se encontra hoje em dia, que mesmo com a pílula do aborto, cresce a uma taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Lá falta tudo. A alimentação é o mínimo necessário a todos. Apesar de toda a nossa riqueza que temos no nosso país, brevemente estaremos enfrentando um problema sério na questão de alimentação para a nossa população. A nossa proposta então visa botar um freio nisso tudo e fazer com que as famílias que não queiram ter filhos possam ter um planejamento realmente eficaz através da laqueadura e da vasectomia. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. Alguns números. O Brasil cresce a taxa de 3 milhões de habitantes por ano. Crianças entre 0 e 3 anos, né, são 3 milhões que não têm creche. Aí já vem o problema aqui da paternidade irresponsável. Quem não pode ter filho, que não tenha. E muitos que não querem ter, não tem como conter a sua prole. E nós devemos, então, dar meios para que a pessoa faça, então, a sua paternidade irresponsável. Nas escolas, hoje em dia, a grande verdade é que a garotada que vai à escola pública, a sua maioria, vai muito mais atrás da merenda escolar do que do conhecimento. Em 2009, no Brasil foram vendidos 3,2 milhões de novos carros. A previsão para o corrente ano são de 3 milhões e meio de carros. Onde nós vamos parar? Agressão ao meio ambiente, congestionamento, etc. A quantidade de lixo doméstico produzido por dia aqui no Brasil são 150 mil toneladas por dia. Temos problemas nos grandes centros de água potável. Não aconselho ninguém a ir à praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, no sábado ou domingo de muito sol, porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso, se quisermos produzir felicidade em nosso país. Levando para o âmbito externo, que é uma ameaça para nós, presidente, vemos a China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. E nós temos aqui a nossa região amazônica, de forma irresponsável, demarcado como terra indígena, se apresentando para solução do mundo. Porque lá nós temos a biodiversidade, minerais, água potável, reserva de gás e o que é mais importante, grandes espaços vazios que saltam aos olhos destes países superpopulosos como local para alocar a sua população excedente. Assim sendo, senhor presidente, nós temos uma proposta de emenda à Constituição, número 584, de 2000, que visa liberar vasectomias e laqueadura em nosso país. Espero, após as eleições, voltar a essa casa e conseguir o apoio dos nossos colegas para realmente, ao buscarmos a aprovação dessa casa,
produzimos, dávamos esperança, então, de homens e mulheres, independente da idade. Porque hoje em dia, você tem que ter 25 anos de idade e 2 filhos para buscar cirurgia, que muitas vezes não é contemplado no serviço público por questões burocráticas também. Mas, as pessoas, no caso da nossa proposta, maiores de 21 anos de idade, quiserem, assim desejarem, fazer a sua laqueadura e vasectomia, assim eu faço. E não fiquem apenas, cada vez mais, botando gente no mundo que, infelizmente, em sua grande maioria, não servirá para o futuro de nosso país. Muito obrigado, presidente. Meus companheiros, o Lula anunciou ontem 1 milhão de casos populares. Eu gostaria que, junto com essa proposta, fosse anunciado também 1 milhão de laqueaduras e vasectomias. Todos aqui reclamam, uma meia dúzia de mim aqui, falou de aquecimento global, agressão ao meio ambiente, desmatamento, fome, violência. A origem disso, meus companheiros, é a explosão demográfica. O mundo cresce hoje 80 milhões de habitantes por ano. Já estamos na faixa dos 7 bilhões de habitantes. O Brasil cresce 3 milhões de habitantes por ano. Vocês, futuros prefeitos, não tem como atender a demanda desse povo todo. Outro dia tinha um colega discursando aqui que crianças menores de 3 anos de idade, né, são 3 milhões sem creche. Ora, sem creche e cobrando, né, cobrando meios para colocar essa molecada em creche. Hoje em dia, deputado Manato, uma criança, na verdade, ela não vai na escola para aprender, vai para comer. Tanto é que a educação está aí, ó. Diferentemente do meu tempo do Manato, eu com 50 e poucos anos, né, era diferente, se aprendia na escola. Hoje não se aprende absolutamente nada. Até o Manato, conversando comigo agora há pouco, falou que no seu município de Serra, Espírito Santo, em 70, eram aproximadamente 30 mil habitantes. Hoje, são 410 mil habitantes. São Paulo tem problema sério de água potável. Onde nós vamos parar? A indústria automobilística, né, vende por dia aproximadamente 6 mil automóveis. Onde nós vamos parar? Qualquer engarrafamento de São Paulo bate 200 quilômetros. Realmente, senhor presidente, a situação é crítica e nós temos responsabilidade sobre isso. Eu tenho uma proposta de emenda da Constituição de 2002, descriminalizando, né, tornando legal laqueaduras e vasectomias a qualquer homem ou mulher maior de 18 anos de idade, que assim o desejar. Eu acho que o caminho é por aí. Se fosse falar da questão mundial, eu acho que nós nos assustaríamos, né? Com a China, com a Índia, juntos 2 bilhões e 400 milhões de habitantes, que tem reflexo no Brasil. Os nossos grandes espaços vazios, deixados por atos irresponsáveis do Supremo Tribunal Federal, demarcando reservas indígenas, né, legalizando outras, como Raposa Serra do Sol, Yanomami, etc. Os grandes espaços vazios, que um dia essa população primeiro mundo, presidente, pode vir para cá. E nós não temos sequer forças armadas para conter uma invasão nesse sentido. Muito obrigado. Tem que entender o que aconteceu naquela época e seu plano de dominar o mundo e de impor a sua raça. Os vencedores em batalhas impõem as suas vontades. E o Hitler queria impor a sua vontade. Lógico, hoje em dia não admitiria. Naquela época era outra história. Tanto é que um homem apenas queria aquilo e todos aderiram, quase todos aderiram na Alemanha. Mas há algo de admirável no Hitler, professor. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar o outro país, destruir o outro país, para defender o seu povo. Mas mesmo não o general. O genocídio foi outra história, tá certo? O genocídio é outra história. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, você teria se alistado, se você fosse alemão, você teria se alistado ao exército nazista? Pode, sem problema nenhum. Tá bom. Eu tenho uma resposta muito boa para te dar, inclusive. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, incluindo toda a morte nos campos de concentração, o Holocausto, aqueles 6 milhões de judeus assassinados, você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô? Sim. Qual o problema? A minha família são de alemães e italianos. Eu até quando converso com afrodescendentes, né? Quando eu discuto a questão de cota, sou radicalmente contra qualquer tipo de cota. Eu pergunto, eu sou melhor do que você? O cara fala, não. Então por que você é favorável a cotas? Nós somos iguais, eu não tenho culpa de ter nascido com olho azul.